esperado dessa mulher, né, é esse cuidado estético. Que ela sempre esteja bonita e perfeita, e a pressão estética é um peso, assim, que nós mulheres sentimos muito no mercado de trabalho, na vida pessoal e em tudo mais. O que foi uma virada de chave importante pra mim foi conseguir dissociar o que era esse cuidado estético que me fazia me sentir bem. Como a gente esqueceu que o prazer faz parte da vida, a gente caiu nessa loucura de só pode fazer o que gera performance. Se isso aqui não gera resultado financeiro, eu não deveria estar fazendo, eu deveria escolher outra coisa. E aí a gente cai até nesse lugar que é onde muitas mulheres estão. O problema do peso, ou enfim, o problema da falta de saúde, é que ela deixou de se cuidar, pô. E aí, em um lado, ela quer se cuidar, só que esse se cuidar vira restrição, privação de alimentação, ela quer treinar um montão, ficar muito tempo sem comer, porque tudo que tem a ver com alimentação e saúde tem que gerar algum tipo de sofrimento para gerar um outro benefício. Estamos aqui em mais um papo com o Nutri para falar sobre liderança, carreira, liderança feminina, e hoje a convidada é muito especial. Eu sempre falo isso, mas assim, se não estiver na esteira, não estiver no carro dirigindo, pega o seu bloquinho de notas e coloca do lado, porque assim, eu tenho a honra de chamar ela de amiga e de paciente também, e toda conversa, toda consulta, eu brinco que parte desse tempo é pro Lucas aprender um pouco. Então, tô aqui com Rayane Lima. Vou dar uma coladinha para poder falar tudo que essa mulher aqui é, mas a Ray é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, atua há mais de 6 anos na criação e implementação de políticas públicas com foco especial na proteção de mulheres e grupos vulneráveis, e é responsável por liderar iniciativas globais, tanto em segurança e também de uma empresa, enfim, com impacto realmente global. Então ela vai trazer para a gente essa ideia de carreira, gestão e também liderança feminina, pensando não só na nossa cultura local, mas como que você pode implementar na sua vida e talvez expandir os horizontes e ter uma visão mais do mundo em si, não da nossa bolhazinha que a gente está acostumado a falar. Mas enfim, Ray, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. E se você quiser fazer mais alguma apresentação, é com você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu não sei nem mais o que dizer depois de toda essa apresentação, né? Boa. Mas muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui conversando com você, agora com câmeras, né? Porque toda vez que a gente faz uma consulta é sempre uma grande conversa, uma grande sessão de terapia também. Muita troca. Mas, cara, o que a gente gosta de começar já o podcast, para não ter muita enrolação para quem tá na esteira, qual que é a ideia, né? Beleza, a Ray é essa mulher incrível, bem-sucedida, essa líder, essa gestora, mas e como que era antes? Porque eu brinco que como é, a gente já sabe. Quero saber como era lá no comecinho. A Ray, que estava decidindo entrar na faculdade ainda, essa Rayane já sabia que ia construir tudo que você vem construindo. Como que era antes? De onde veio a Rayane? Conta pra gente. Quem que é a Rayane lá de trás? Onde começou tudo isso, Ray? Legal. Eu brinco que onde eu cheguei, né, o que eu faço hoje em dia, não foi nada muito planejado. Assim. Então, eu não sabia, eu vou ser uma gerente sênior de uma multinacional, vou trabalhar com segurança. Não era uma coisa que estava clara na minha mente. Mas o que foi acontecendo é que eu fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo para mim na vida. As oportunidades que eu tive o privilégio de ser filha de professores, então, que valorizavam muito a educação, que valorizavam muito o conhecimento, a leitura desde cedo. Então, eu tive horizontes muito abertos desde cedo em relação a isso e da importância da educação, assim. Eu acho que isso me fez estar preparada para oportunidades que apareceram. Se você puder falar um pouco mais pra gente de maneira prática, porque assim, muitas mulheres que ouvem a gente são mães. E, cara, às vezes essa mulher não teve a oportunidade de preparar o filho dele ou a filha para esse mercado. Na prática, assim, como que a Ray vivenciava isso, sabe? Como que você era estimulada a ler? Como que você era estimulada a aprender? Como é que foi isso pra você? Quando a gente era criança, né, eu e meu irmão, a gente não era uma família que tinha dinheiro. Então, meus pais tinham Então a Ray não era, nossa, sempre muito bem sucedida e salários altíssimos, não é? Esse glamour todo? Não, sem glamour. Então, meus pais eram professores da rede pública de ensino. Então, o dinheiro era contado. E eles tinham prioridades muito claras. Então, a gente não cresceu, por exemplo, a gente não tinha videogame, não tinha TV por assinatura, não tinha tantas oportunidades de fazer programas de lazer muito diferentes, mas uma prioridade para eles sempre foi a educação.
Então, estudar na melhor escola que eles poderiam pagar, que era a escola particular do bairro, mas que era a melhor escola que eles poderiam pagar. Pagar os livros que eles poderiam, levar a gente para poder fazer programas culturais. Então, eles sempre tiveram muito forte essa missão de fazer a gente ser seres pensantes, né? De fazer a gente conseguir ver o mundo e pensar o mundo e com o dinheiro que era possível de ter naquela época. Então, eu acho que as prioridades deles sempre foram muito claras e foram muito claras para a gente quando criança também. Então, nossa prioridade é a educação de vocês. Não é ter um PlayStation e nem comprar essa roupinha da Lilica Ripilica. Eu acho que, assim, até espelhando um pouco disso, eu passei por um processo bem parecido, assim, porque vim de uma realidade mais simples também. E eu lembro de que eu ia pro shopping Ibirapuera, pra quem é de São Paulo vai saber onde fica, e tinha, acho que não lembro se era Saraiva que tinha no shopping Ibirapuera. E eu passava a tarde inteira com a minha mãe lá, lendo revista de moto e carro, porque na minha cabeça era uma forma, o estudo em si, a leitura, era uma forma de eu fugir da minha realidade e fugir de algo que às vezes era meio pesado para um cara de 11 anos, 10 anos ali. Então, eu acho que a gente vive muito numa sociedade, assim, num momento cultural, histórico, talvez, que a gente não valoriza isso, né? Então, sei lá, olha lá, o Mark Zuckerberg nem se formou na faculdade. Beleza, amigo, mas, cara, você não é o Mark Zuckerberg. Então, mais ótimo. E aí, nesse contexto, vamos lá, quando que a Rayane entrou na faculdade? Como que foi essa jornadazinha de aproveitar oportunidades? Porque, assim, acho que o ponto que eu quero saber com a minha pergunta é, a Ray sempre teve uma visão muito global. Quando que você começou a enxergar desse jeito? Enfim, como que foram essas escolhas? Eu entendi que tivemos uma série de oportunidades que foram bem aproveitadas. Mas se a gente fosse colocar em uma cronologia, como que foi isso? Legal. Eu acho que alguns exemplos de oportunidades são importantes de destacar, né? Então, quando eu estava na escola, por exemplo, a gente tinha um concurso de redação. Uhum. Nesse concurso de redação, quem ganhasse esse concurso de redação ganhava uma bolsa de estudos para estudar espanhol por 6 meses. Eu falei, eu vou ganhar esse concurso de redação. E eu vou estudar espanhol por 6 meses. Eu já estudava inglês com muito custo dos meus pais, mas ganhei esse concurso para poder estudar espanhol. E eu lembro que quando acabou esse período, meus pais não iam ter dinheiro para poder continuar o curso. Eu falei para minha professora, poxa, não vou conseguir mais continuar. Ela, não, a gente vai conseguir, você vem me ajudar, você vem dar a aula também para criança, você vem ser assistente, você vem fazer qualquer coisa, mas você precisa terminar esse curso. Lá. Então, quando eu fui para a faculdade também, né, como que eu escolhi relações internacionais? Eu gostava muito de história, gostava muito de geografia, gostava muito do que era global, internacional, eu achava que tinha esse glamour na minha mente. Eu falei, chique. Vou fazer isso. Era chique. Vou fazer isso, vou estudar isso. Mas quando eu fui entrar no mercado de trabalho efetivamente, né, eu entendi que não seria tão simples. Não era glamuroso, né? Não era o que eu imaginava ali com 17 anos quando eu escolhi. Mas... O que mudou? O que de fato você imaginava que era X e era Y? Como que na prática você vivenciou, saca? Se você puder compartilhar. Claro, eu acho que quando eu comecei nessa faculdade, eu tinha aquele sonho de, vou ser diplomata, vou trabalhar num consulado, é isso que eu quero fazer. E aí eu acho que com o tempo eu fui me desiludindo disso, que talvez eu não precisasse estar nesse lugar para fazer uma diferença que eu gostaria de fazer ou para realmente ter um propósito que eu gostaria de ter. Assim. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei no mercado financeiro, na verdade, que foi a minha primeira grande oportunidade ali, que foi uma oportunidade de ganhar melhor, de ganhar bem, de aprender coisas diferentes. Depois eu fiquei um tempo ali no mercado financeiro, mas dentro de todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre estava de olho no que podia ter de oportunidade em outros lugares, ou em outras áreas, ou fazendo coisas diferentes do que eu já fazia. Então, quando eu saí do mercado financeiro tradicional e eu fui para um mercado de fintechs, né, que é ainda no mercado financeiro, mas uma coisa mais disruptiva, assim, eu trabalhei em 5 áreas diferentes. Eu trabalhei no atendimento, eu trabalhei na área comercial, eu trabalhei com produto, eu trabalhei com vendas, depois eu fui fazer melhoria contínua de processos. E aí, toda vez que aparecia uma oportunidade, eu falava, claro, bora, porque eu não sabia direito o que eu queria fazer. E eu acho que esse claro, bora aí, a gente já teve outras convidados que trouxeram
esse mesmo insight, né? A gente, às vezes, vejo as pessoas muito perdidas em não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu quero fazer. Amigo, então só faz, pô. Vai fazendo ali o que dá pra você fazer, que no meio do caminho você vai descobrir. Mais uma pergunta, talvez, capciosa ou polêmica, mas assim, tem essa menina, se eu posso chamar assim, Rai, que ganhou lá o curso de espanhol e aparentemente você já tinha esse drive de ação, esse drive de ser competitiva. Quando a gente olha para o mercado tradicional, assim, na sua visão, né? Olhando para a liderança feminina mesmo e um gestor que já é homem, que já foi estimulado a ser bom na carreira. O quanto você acha que foi importante ou é importante para a carreira mesmo da Rayane ter esse drive, assim, de talvez competitividade e uma agressividade boa, assim, de, cara, eu vou fazer mais, eu vou construir mais. E como que você poderia, o que você poderia trazer, assim, para quem tá ouvindo a gente, para as mulheres que estão ouvindo a gente, que às vezes, pelo que você estava me falando, os seus pais criaram você e seu irmão de maneira muito iguais, assim, vamos colocar nesse sentido. Mas tem muita mulher que, cara, não foi criada para ser uma gestora, não foi criada para ser uma líder, e agora ela precisa se desenvolver. Só que algumas habilidades ela perdeu ou não construiu. Como que você enxerga esse lugar assim de liderança feminina mesmo, e carreira, e o que enfim, você entendeu a minha pergunta, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque não dá pra gente falar de ser uma mulher no mercado de trabalho sem falar sobre todas as dificuldades que ser uma mulher no mercado de trabalho implica, né? Então, eu tô falando aqui de várias oportunidades que eu aproveitei e que eu fui, mas que eu fui com medo, né? Mas é diferente. O homem e a mulher, né, eles enxergam de formas diferentes ali o seu próprio papel no mercado de trabalho. E foi uma coisa que foi difícil para mim, foi uma coisa que foi difícil para eu conseguir chegar nesse ponto de simplesmente acreditar em mim. Então, eu estava ali colhendo todas essas oportunidades, mas apavorada e achando que, na verdade, isso não estava construindo uma caixinha de ferramentas, de skills, de conhecimentos diferentes. Eu achava que eu estava perdida, eu não me via como boa o suficiente, eu não me via naquele papel, assim, até de liderança, né? Então, quando a gente está falando de homens e mulheres no mercado de trabalho, o homem, normalmente, ele é o cara que, com 80% de atingimento dos requisitos de uma vaga, ele vai se aplicar e falar, eu sou o melhor cara para essa vaga, eu vou conseguir, eu vou me virar. A mulher, ela vai, por toda uma construção social, né, ela vai pensar 1, 2, 1000 vezes antes, ela vai querer ter 120% de tudo que está requerido naquela vaga para achar que ela é boa o suficiente e ainda... E aí você vai saber mais do que eu, mas nem tanto, por né? vezes cair naquele lugar de parecer que tem que se provar o tempo inteiro que realmente essa vaga era para você e realmente você tinha que estar nesse lugar. E uma dúvida, como é que foi essa construção dessa nova Rayane? Porque o que a gente sempre fala é que seja na saúde, seja nos negócios, na carreira, um grande problema é quando o nosso corpo chega a um lugar onde a nossa mente não chegou ainda. Então, cara, beleza, você te colocaram nessa oportunidade, mas você não estava preparado. Por exemplo, vou trazer para minha área, mas alguém que emagreceu só tomando uma medicação, sem acompanhamento nenhum. Beleza, você emagreceu. Quando parar a medicação, a tendência é que você volte a engordar, porque simplesmente você não aprendeu as habilidades necessárias para, entre aspas, se tornar quem você deveria se tornar. E para a Rai, essa Rayane que estava, cara, perdida ali, no quebra-cabeça, tentando colocar um monte de peça aleatória, que não construía nada, para essa Rai hoje que tem essa visão, talvez mais intencional, como que foi essa construção? Eu acho que principalmente o apoio de outras mulheres e ter outras mulheres como modelos e inspirações. Conviver com outras mulheres que eram líderes, conversar com outras mulheres. Mas uma coisa que foi muito emblemática para mim, né, assim, no mercado de trabalho, foi um ano que eu tinha trabalhado muito. Tinha feito e acontecido e entregado tudo e acima do que era esperado. E aí, quando chegou na avaliação no final do ano, eu pensei muito em como eu me avaliaria. E eu fiquei com medo de me avaliar acima das expectativas. Eu falei, não, eu não posso me achar assim, né? Eu não posso... Eu não sou tão boa. Não sou tão amostrada assim, não posso querer ser amostrada. Não vou. E, enquanto eu via que os meus colegas, meus pares homens, eles estavam, não, eu vou me avaliar com o supra-sumo que tiver de avaliação. Era super acima das expectativas. Não era nem o acima das expectativas. E eu me vi pensando, não, gente, eu acho que eu vou me avaliar talvez
menos, assim, né? Porque eu acho que, né, faz mais sentido. E eu tinha uma líder mulher nessa avaliação. E eu lembro que quando ela foi me entregar o resultado, ela me falou o seguinte: o seu resultado era assim, super acima das expectativas. Era o mais alto resultado que tinha na empresa, que menos de 2% dos funcionários tinham esse resultado. E ela me falou: você teve esse resultado e ele foi unânime. Sabe quem foi a única pessoa que não concordou com esse resultado? Você. Você foi a única pessoa que se avaliou abaixo disso. No comitê de avaliação, você foi super bem avaliada, foi unânime que você era uma super acima das expectativas. Mas você não acredita em você. Você não acredita no que você está fazendo. E é isso que a gente precisa mudar. Então, isso foi uma virada de chave importante para mim, de conseguir realmente acreditar que o que eu estava fazendo, o que eu tinha conquistado, não era fruto de sorte, não foi um acaso. Não foi porque, de repente, aconteceu ali e caiu ali no meu colo. Era fruto de muito trabalho, claro, de muitas oportunidades que eu tive, mas que eu estava preparada também para aquelas oportunidades, mas de realmente acreditar que eu estava no lugar certo e que não iam descobrir que eu era uma fraude no dia seguinte. E realmente acreditar nisso e pertencer àquele local que eu tinha alcançado. E uma pergunta, olhando de fora para essa Rayane desse momento ali da avaliação, cara, ela parecia incrível e muito segura ou não? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que muitas clientes, inclusive, que chegam na nossa clínica, no consultório ali, seja executiva, seja empresária, tem essa coisa de que o mundo olhando de fora fala: meu Deus, a Rayane então hoje é um posto de segurança. Não tem mais nenhum tipo de segurança, não tem nada que aflige o sono dela. Como que era isso, Ray? Porque às vezes eu percebo que as mulheres, não só as mulheres, todos, né? Mas vão acabar muito a coisa mais óbvia, né? Comprando o palco de um com o bastidor de outro. Enquanto tá todo mundo muito perdido, só que uns conseguem fingir melhor do que os outros. Então, como que foi essa... Beleza, teve essa virada de chave, mas mudou algo na sua cabeça, assim, talvez na comunicação da Rayane com ela mesma? Não sei se tá parecendo uma conversa meio de esquizofrênico para quem tá ouvindo, mas me conta. Não, mas eu entendo super. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não comparar o palco das pessoas com os seus bastidores. Então, você tá vendo só um recorte. Uhum. Então, eu tenho até hoje. Eu viro a chave, mas não quer dizer que agora eu me acho a supra-sumo do universo e que eu acredito 100% no meu trabalho. Uhum. Não, é um trabalho constante de se livrar dessa síndrome da impostura, né? E é engraçado ver que, às vezes, alguém conversa comigo e fala: não, mas parece que você tem tudo sob controle, que você não estava nervosa naquela apresentação, que estava tudo certo. Eu falo: gente, eu tava sim, mas é uma conversa que eu preciso ter comigo mesma todos os dias, de que eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que eu sei fazer. E eu acho que até nesse momento, né, enquanto eu me via assim, muitas outras pessoas me viam como uma inspiração. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não me via como essa inspiração. E eu poder compartilhar isso com outras mulheres também foi muito importante para que eu soubesse que esse sentimento não era só meu e que era um trabalho que ele é individual, mas ele acaba sendo coletivo também, de como a gente consegue acreditar mais e tomar mais o lugar que é nosso. Eu acredito, talvez faça sentido, né? Mas e quando você decide estar nesse lugar de inspiração para outras mulheres, acaba que a conversa interna da Rayane também melhora, né? Você vai colocar em você um pouco mais de pressão, mas uma pressão boa, né? Eu acho que é igual... Vou dar um exemplo, eu tô com 2 crianças pequenas, meu filho tem 2 anos. Cara, eu tenho que todo dia decidir ser um homem melhor, um empresário melhor, um marido melhor, porque o meu filho tá lá, pô. Exato. E se eu não entender que eu sou exemplo para ele, eu posso ler todos os livros de paternidade do mundo que eu vou continuar sendo um péssimo pai, pô, porque no final eu sou um péssimo ser humano. Então, acho que se a gente fosse levar esse viés, assim, talvez para a área da saúde, é um pouco do que a gente tá fazendo aqui no podcast, porque quem tá ouvindo a gente pode estar achando também que é super maravilhoso, mas é a segunda vez que eu faço isso na minha vida, gravo um episódio de podcast. A Ray falou que era a primeira vez que ela tava gravando, mas qual que é a lógica? Tem muita mulher que quer cuidar da saúde, já entendeu que é importante fazer isso, mas ainda tá naquele lugar de, será que é o momento certo para eu poder cuidar da minha saúde? Eu não me sinto pronta. E talvez você nunca vai se sentir pronta mesmo, pô. Você vai ficar pronta no caminho. Então, já aproveitando um gancho da saúde, como é que foi essa jornada da Rayane para uma quase atleta, hoje vamos falar assim, para a Rayane sedentária? Cara, onde que a saúde estava nesse lugar de prioridades ali, enquanto você estava construindo sua carreira e tinha muita coisa para construir ainda?
Como que a Rai enxergava esse pilar da vida, que é a saúde? É uma ótima pergunta e eu acho que se conecta muito com as outras coisas que eu estou trazendo, né? Desse como assumir esse lugar, né? Sendo mulher no mundo corporativo e tudo mais. Eu acho que a saúde entra um pouco aqui também, né? Que é esperado, né? Até socialmente das mulheres que elas cuidem das pessoas, que elas a economia do cuidado, né? Que elas vão cuidar das crianças, elas vão cuidar dos idosos, elas vão cuidar de todas as pessoas ali na família ou no círculo que precisam de cuidados, né? É o que é esperado dessa mulher. Mas o que às vezes não é esperado dessa mulher que ela cuide de si mesma, né? E aqui a gente não está falando nem de estética. A gente não está falando nem de pressão estética, que é esperado que a mulher seja ali, que tenha um corpo perfeito. Se você quiser falar mais sobre isso também, eu vou adorar. Porque, assim, o que eu sempre falo com as nossas clientes e o que eu sempre vejo é que muito dessa busca por estética é porque, por exemplo, um homem que é um gestor ali e está acima do peso, tá tudo bem, ele tá acima do peso, ninguém vai tirar o mérito dele de estar ali ou querer falar alguma coisa da capacidade intelectual dele, porque é assim mesmo, ele trabalha bastante, se esforça bastante, ganha um dinheiro ali e tá tudo bem, não cuida da saúde. Essa mesma mulher, numa posição de liderança, que está acima do peso, todo mundo vai olhar para ela com olhos de tipo, cara, mas se você é boa, como é que você pode estar assim? Você não tá se cuidando, você é desleixada, e se você é desleixada, como você é uma boa profissional? Então, pode falar desse tema aí, pode, cara, colocar o dedo na ferida, porque é isso aí que eu quero ouvir. Como que a Rai enxerga esse mercado mesmo, sabe? E assim, eu acho que não é nem só como você enxerga, né? Porque acho que isso é óbvio. Mas é muito como que essa mulher deveria fazer pra se blindar de alguma forma. Porque eu acho que seria hipócrita eu dizer que, não deixa isso te afetar, não. Se autoaceita, finge que com você não vai ser assim, porque vai ser assim, pô. Vai continuar sendo exigido de você que você seja bonita, que você, enfim, tenha uma boa aparência. Mas a Rai hoje, gestora, olhando pra essa Rai que estava construindo algo, o que você daria de conselho para ela? Colocar no seu colo assim, oi, Rai, vou te ensinar algo sobre o mundo corporativo. O que seria esse algo? Eu acho que o que é esperado dessa mulher, né, é esse cuidado estético. Que ela sempre esteja bonita e perfeita. E a pressão estética é um peso, assim, que nós mulheres sentimos muito no mercado de trabalho, na vida pessoal e em tudo mais. O que foi uma virada de chave importante para mim foi conseguir dissociar o que era esse cuidado estético do que me fazia me sentir bem, do que era saúde efetivamente. Então, a minha saúde era a última das minhas prioridades. Então, eu não fazia nenhum tipo de exercício, eu comia mal, comia o que dava, quando dava, às vezes trabalhava muito, esquecia de comer, ou estava muito estressada e falava assim, hoje eu mereço um hambúrguer, hoje eu mereço essa grande comida. Meu Deus, gordurosa. uma gerente sênior global se sentia assim também? Meu Deus, eu não sabia. Eu pensei que era só comigo, doutor, que eu sentia assim. Mas pode continuar. Todos nós, assim. Mas foi importante para mim, foi importante entender que essa saúde, esse cuidado que eu poderia ter comigo, na verdade, me traria um benefício muito maior do que só um benefício estético. Eu consegui valorizar o meu sono, consegui valorizar o que eu comia, consegui valorizar fazer exercícios físicos, me levou para um próximo nível de saúde mental, de conseguir me centralizar ali na minha vida, de conseguir me priorizar, de conseguir pensar mais claramente, de me sentir mais forte para tomar decisões, de me sentir mais forte, com mais clareza mental para pensar, de me sentir mais no controle da minha vida, de que eu sabia, de que eu sei o que eu preciso fazer, de que eu preciso fazer um exercício, não só pelo músculo estético ali, mas para que eu tenha uma velhice saudável, para que eu consiga manter a minha autonomia até quando eu for uma idosa, que eu consiga fazer as coisas sozinha, que eu consiga ter saúde e energia para aproveitar os momentos bons com as pessoas que eu amo. Eu acredito que também uma dificuldade que eu vejo muito comum é que as pessoas colocam, querendo ou não, tudo numa caixinha de performance, né? Então, por exemplo, o livro que você lê tem que ser para você aprender algo novo, para você performar no trabalho. Aí o treino que você faz é para que você melhore no trabalho. Tudo, você não pode fazer mais nada para você. Você não pode mais fazer um skincare assim que é irrelevante, mas que, nossa, se não gerar mais produtividade e resultado financeiro, não é bom.
E eu acredito que quando você traz essas caixinhas da saúde, é muito entender isso, né? Que nem tudo, porque beleza, a saúde sim, quando você cuida da saúde, tudo vai melhorar. Mas ainda que não melhorasse, valeria a pena fazer só pelo simples fato de fazer, né? Porque a Rayane merece coisas boas. É igual comer uma comida boa, não vai fazer você ser uma líder melhor, comer num restaurante legal. Mas, cara, você se sente bem, aquilo gera prazer. E como a gente esqueceu que o prazer faz parte da vida, a gente caiu nessa loucura de só pode fazer o que gera performance. Se isso aqui não gera resultado financeiro, eu não deveria estar fazendo, eu deveria escolher outra coisa. E aí a gente cai até nesse lugar que é onde muitas mulheres estão. O problema do peso, ou enfim, o problema da falta de saúde, é que ela deixou de se cuidar, pô. E aí, em um lado, ela quer se cuidar, só que esse se cuidar vira restrição, privação de alimentação, ela quer treinar um montão, ficar muito tempo sem comer, porque tudo que tem a ver com alimentação e saúde tem que gerar algum tipo de sofrimento para gerar um outro benefício. Enquanto, pelo que você estava me falando, a visão da Rai hoje sobre saúde é muito mais sobre viver bem e de forma plena do que sofrer e, nossa, ter que se sacrificar. Mas, voltando para a temática de liderança feminina, beleza, nessas etapas da carreira ali, para a Rai deixar de ser uma analista, alguém que está mais num braço mais operacional, para se tornar uma gestora mesmo, alguém que começa a cuidar, não sei se você gosta da palavra cuidar, mas começa a liderar outras mulheres, né? Como que foi essa transição? E pode ser até mais técnica, se você quiser, porque eu penso assim, a nossa audiência, a mulher que está ouvindo a gente, e que ela já é uma analista pleno e tal, e aí ela não tem nenhuma liderança feminina na empresa dela, para onde ela olha, só tem homens, e ela está nesse lugar de, cara, não sei se aqui é para mim. Como que foi? Como que a Rai fez para se desenvolver? Como que é esse processo, né? Conta pra gente. Acho que foi muito importante para mim buscar outras referências. Tá. Buscar, mesmo que eu não tivesse uma líder, mulher ali próxima, alguém... A inspiração ela pode vir de uma par, ela pode vir de você compartilhar experiências com outras mulheres que estejam passando por questões similares. Você seguir perfis no Instagram de mulheres que falem de liderança, você buscar outras referências, buscar livros, tentar encontrar alguma referência que às vezes não vai estar disponível para você no seu círculo mais íntimo ali, né? Ou até dentro das pessoas dentro do círculo de pessoas que estão próximas a você dentro do trabalho. Mas o que me ajudou nisso, né, de ter essas referências, de observar e, por que não, também observar outros homens. Observar coisas bacanas que outros homens estavam fazendo ali. Observar o quanto outros homens também acreditavam neles mesmos e como eu poderia, talvez, pegar emprestado um pouquinho disso. Dessa autoestima masculina que a gente tem bastante, né? Exato. Mas, desculpa te interromper, mas uma dúvida. Nesse processo, assim, de buscar referências também... Eu até me perdi na minha pergunta. Me perdi, não lembro qual era a pergunta que eu ia fazer, mas tá tudo bem. Não, você estava me perguntando um pouquinho de como que foi essa virada de chave para a liderança, né? Enquanto eu estava sendo analista e eu virei a chave para ser uma liderança. Eu acho que o que eu queria trazer, que era importante, né, de ter essas referências, né, é você também abrir um pouco o olhar. Quando a gente é analista, a gente foca muito ali no que precisa ser entregue, o que precisa ser executado naquele momento, o que pediram da gente. Uma virada de chave importante para eu ir para um próximo nível foi entender como aquilo se conectava ao todo. Tá. Então, como essa pequena tarefa aqui que eu estou realizando, que me pediram para realizar, como que isso impacta nas metas da equipe ou nos objetivos da empresa? É tentar refletir. E como mostrar isso? Como mostrar isso, Rai? Eu lembrei qual era a minha pergunta. Eu vou deixar aqui. A palavra é vulnerabilidade. Deixa essa palavra aqui, depois eu volto nela. Mas nessa lógica de mostrar essas metas, como que expõe a sua entrega, que você já tem essa visão, para esse gestor? Porque eu imagino que, assim, pra gente falando aqui é óbvio, mas pra essa mulher que tá insegura e ela tá ali sem saber se, cara, será que realmente foi bom ou será que realmente não foi? Como que ela pode ter um pouquinho de ousadia a mais? Como que ela exercitaria isso no dia a dia? Eu acho que é importante não ter medo de se impor ou de trazer a sua opinião. Acreditar. A gente volta para o negócio de acreditar em você mesma, né? Mas você está fazendo aquele trabalho, você está buscando ampliar a sua visão, você está buscando referências, você está buscando esse conhecimento de outras formas. Como você consegue não ter medo de se expor? Uma coisa que eu vejo muito nas analistas que eu convivo,
no geral, é muito um medo de se expor, um medo de trazer uma ideia, um medo de trabalhar num projeto ou iniciar um projeto, porque o que as pessoas vão achar? Eu não sou boa o suficiente para isso, ou tem tanta gente melhor do que eu. Quem sou eu para falar aqui nessa reunião? Quem sou eu para falar sobre isso? Não ter o medo. É tentar se desvencilhar dessas amarras que prendem a gente. Só complementando, tem um conceito que acho que eu vou falar em todos os episódios, mas que eu gosto muito, que é o conceito da autocompaixão, né? Porque por vezes, já vou linkar minha pergunta no final, mas é essa raio que fica na nossa cabeça que fica sempre cobrando mais. Como você falou, a sua gestora tinha dito que você entregou o que 2% da empresa te entregue, e ainda assim você se cobrava de que, cara, não tô nesse lugar. Então eu acho que é muito... O que eu sempre sugiro para as pacientes, pensando do ponto de vista de saúde, é tangibilizar. É anotar o que é um fato e o que é uma história que você contou para si mesma. A minha entrega é X. Eu entreguei 10X. Mas eu não acho que foi o suficiente. Não, o que você acha não importa tanto assim. O que importa é o fato. Pô, a entrega foi feita. E aí a minha pergunta é justamente nessa linha. Onde que entra a vulnerabilidade, sabe? Porque assim, beleza, a Rayane hoje é uma líder incrível, excepcional, mas como construir um ambiente para... eu não sei se é terapia, eu quero entender de você, mas para se mostrar vulnerável. Porque o que eu vejo hoje, dentro do consultório, é que muitos empresários, muitas gestoras, muitos gestores, cara, tá todo mundo se fingindo ser um super-herói e ninguém quer se abrir. E eu vejo que quando você se coloca vulnerável diante de algo, parte da transformação acontece daí, porque você se colocou lá e falou, amigo, eu preciso de ajuda. E a gente, numa era de LinkedIn, onde todo mundo é incrível, é difícil pedir ajuda. Então, como que a Rai sugere? Como foi para você esse processo? E onde que essa Rayane vulnerável se encaixa no seu dia a dia? Acho que tem 2 pontos bacanas nisso. Eu acho que o primeiro é a gente precisa aprender e aceitar que a gente vai errar. Eu tava falando, né, de tentar se desvencilhar um pouco dessas amarras para você poder se expor. É saber que você vai errar. Nem sempre você vai trazer a melhor ideia, ou você vai trazer a ideia da melhor forma, ou você vai conversar com a pessoa do melhor jeito, ou você vai ser a melhor líder. Você vai errar. A gente tem que partir desse pressuposto e aceitar isso. E saber aceitar quando a gente errou, admitir quando a gente errou e falar, poxa, errei aqui. Como que eu poderia ter feito isso diferente? Como eu poderia fazer diferente aqui? Admitir para as pessoas também. Eu acho que admitir que a gente erra não há mal nenhum aí. Sim. E quando eu virei líder a primeira vez, quando eu fui promovida a líder, eu estava muito nervosa de que eu queria saber tudo sobre liderança. Então, eu comprei todos os livros que eu encontrei sobre o que era ser líder. E aí, eu lembro que um amigo meu, era um amigo pessoal, a gente não trabalhava junto, ele me falou uma coisa muito importante. Não é porque você virou líder que você agora não pode mais errar ou você não pode não saber mais nada. Você não pode mais não saber as coisas, você não pode perguntar. Esse é um grande erro, aliás, dos novos líderes. Que eles acham que agora que eu virei líder, eu não posso mais perguntar nada pra ninguém. Eu preciso saber tudo. Porque a pessoa dormiu e acordou um novo ser humano. Exato. E isso faz parte da vulnerabilidade também. É saber falar, poxa, eu convivo com tantas pessoas que são bons líderes, bons empresários, referências no ramo, referências pra mim. Como que eu posso também me espelhar nessas pessoas, observar o que elas fazem, mas também chegar para elas e falar, poxa, eu acho que você faz isso tão bem. Como é que você faz isso? Eu acho que eu tenho uma dificuldade de lidar com certo tipo de situação ou com certo tipo de coisa. E eu acho que você faz isso muito bem. Como que você faz isso? Perguntar mesmo para as pessoas, sabe? Conversar, se expor. E eu vejo que isso é uma coisa que a gente, de alguma forma, perdeu. Não sei por que perdemos isso, ou se a gente nunca teve, mas eu tenho o privilégio de atender centenas de pessoas, então eu posso perguntar a vida de todo mundo. E às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar, de conversar com as pessoas, né? Parece que a Rayane é só o LinkedIn dela. E aí, às vezes a galera fica também, mas como que eu vou acessar essas pessoas? Na minha cabeça, o jeito mais fácil hoje talvez seja o LinkedIn, o Instagram, que, cara, mandar um direct pra alguém, sei lá, você tá gostando da Rai, vai lá, acha o Instagram dela, ou sei lá, o LinkedIn, e manda uma mensagem. Pô, adorei lá o que você falou, me ajuda com alguma coisa, porque a gente é ser humano, né, pô? Parece que agora que a Rai se tornou essa gestora, ela deixou de ter sangue, ela virou uma entidade, algo grande, só que na verdade, é só alguém que está em uma etapa da jornada que você não chegou ainda, que daqui a pouco você vai chegar, ou talvez não, você vai fazer outra coisa. Mas eu vejo que essa parada de pedir ajuda é uma coisa importantíssima, assim, e poupa, pelo menos para mim, poupou bastante cabeçada. Pedir ajuda, saber que... Eu acho que você
entender que você é boa o suficiente, sim. Que você é boa no que você faz, sim. Que você tá no lugar certo por mérito, sim. Mas também entender que você é um ser humano que não precisa dar conta de tudo para provar que você é boa o suficiente. E aí, uma dúvida. Ótimo. Então, já estamos trazendo mais clareza para essa parte de carreira ali. Mas como que foi para a Rai agora a parte do, vamos dizer, do propósito? Porque hoje você trabalha com essa parte, se você quiser explicar para a gente de maneira um pouco mais simples assim, o seu trabalho nessa parte de proteção, de segurança, enfim, nessa ótica global. Mas como que foi esse processo para a Rai tá nesse lugar hoje, talvez, não sei se eu posso falar assim, mas de ser uma inspiração para outras mulheres, né? Porque eu imagino que essa Rayane que chegou antes, lá do comecinho, se olhasse para você, ia falar, cara, se ela tá lá, eu acho que eu também consigo, sabe? Então, como que foi isso para você, sabe? Em algum momento você começou a ser mais intencional? Quando que você teve clareza, assim, do que você carregava? Eu sei que parece meio coach, assim, mas é porque eu acredito realmente que todas as convidadas aqui carregam um brilho diferente, pô, uma mensagem diferente, algo que tá além do currículo. Quando foi que a Rayane começou a ter mais clareza sobre isso? Como é que mudou mesmo as suas condutas no dia a dia? Como que foi tudo isso? Bom, hoje eu trabalho numa multinacional, numa empresa super grande, e eu tenho um time global que olha para políticas de segurança. Então, como que a gente consegue transformar o nosso serviço, né, de uma forma mais segura? Como as pessoas podem se sentir mais seguras utilizando esse serviço? Eu não sei se pode falar, mas essa empresa global tem quantos colaboradores mais ou menos? Não tem Não dá pra, não tem nem ideia, né? Não, beleza. mas são tá tudo bem. na casa dos muitos milhares, beleza. globalmente. Beleza. Não vamos falar do tipo de serviço, mas assim, se fosse cada serviço era uma unidade, vocês fazem quanto de serviço por... Milhões. Pronto. Milhões por dia. É só pra galera ter noção de quando a gente tá falando de um time global, a gente não tá falando de 10 mil funcionários não, pessoal. A gente tá falando de uma galera realmente grande. É muita gente. Mas é isso, pode continuar. É muita gente, é muita gente. E aí, hoje, eu entendo que eu uni um propósito que era pessoal meu com um propósito profissional. E que não é sempre que a gente consegue fazer isso. Eu acho que eu tive essa sorte e esse privilégio, né? Mas todas as áreas que eu trabalhei, tudo que eu fiz até chegar nesse ponto, construíram uma profissional realmente multifacetada, uma profissional com skills e qualidades que talvez se eu tivesse trabalhado nisso sempre eu não teria. Então eu fui construindo aí esse caminho que parecia que eu estava perdida, mas na verdade eu estava construindo uma caixa de ferramentas muito potente ali para o que eu ia fazer. E eu acho que quando eu senti, que aí quando eu mudei para essa área de segurança e que realmente consegui unir uma coisa que eu acreditava muito, que é realmente a segurança das mulheres, a equidade de mulheres e homens na sociedade, né? De como a gente consegue proteger as nossas mulheres. A gente sabe que a gente vive num mundo que é muito violento para mulheres, para meninas, psicologicamente. E me fala de meninas porque minha filhinha com 5 meses aqui eu fico desesperado. Exatamente, exatamente. A gente vive num mundo que é muito violento, né? E que eu pensava muito como é que eu poderia fazer alguma coisa. Então você pensava, a Rayane pensava nisso? Eu pensava nisso. A Rayane criancinha, ela via certas coisas, presenciava certas coisas que a Rayane criancinha pensava, mas isso não tá certo. Como que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, sabe? Então, quando eu realmente consegui unir esses dois propósitos, né, uma coisa que eu acreditava muito pessoalmente, com uma carreira que também me faria ser uma pessoa bem-sucedida, né? Porque eram prioridades importantes para mim, eram objetivos importantes para mim. Foi quando eu senti que eu estava no lugar certo, né? Que eu poderia realmente usar os conhecimentos que eu tinha adquirido até ali na minha carreira, que eu poderia aproveitar o lugar onde eu estava para realmente trazer um impacto para a vida de outras mulheres, assim. E foi muito legal chegar nesse propósito. Nem todo mundo vai chegar nisso. Eu acho que também é uma inocência da nossa geração, de millennials, de achar que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver um propósito no trabalho. Nem sempre isso vai acontecer. A gente pode encontrar o nosso propósito e trabalhar por esse propósito de várias outras maneiras, né? Eu tive a sorte de conseguir unir essas duas coisas. Mas chegar nesse momento foi realmente uma realização muito, muito importante para a minha vida. E como foram as dificuldades, assim, ao longo desse caminho todo aí? Teve algum momento que a Rai falou, cara, isso aqui nem é pra mim não, pô. O mundo corporativo não é pra mim não. Eu vou desistir. Porque, assim, o que eu vejo hoje, né? Nessa ótica de comparar palco com bastidor, tem muita gente que tá nesse lugar de, não,
Eu preciso ser empresária para poder ser bem-sucedida. Eu preciso ser um executivo para ser bem-sucedida. E, cara, vejo que não é nenhuma coisa nem outra, né? Muito mais, pelo que a Rayane tá me contando, foi muito mais sobre a Rayane conhecer a si mesma. E aí, sei lá se foi sorte, você disse que foi sorte, mas eu acredito que foi muito mais uma série de boas coincidências ali, te levando para esse lugar de ter um impacto no seu trabalho e também algo que vai te gerar esse prazer, né, na vida pessoal. Mas, cara, como que foram as dificuldades? Eu quero saber dos BO. O que teve de BO que você falou assim, não, isso aqui, nesse dia aqui, amigo, eu tive certeza que eu tava no lugar errado, que eu não era boa o suficiente. Como é que foi? Não sei se tem alguma história legalzinha, engraçadinha nesse sentido. Tem? Acho que tiveram coisas legaisinhas, engraçadinhas e outras nem tanto, né? Eu acho que estar no mundo corporativo é difícil, né? Você decide seguir por esse caminho corporativo. É um caminho difícil, cheio das suas particularidades e dos seus detalhes e das suas performances. Então, é difícil seguir por esse caminho, né? E às vezes dá vontade de desistir mesmo, às vezes dá vontade de falar, cara, mas eu acho que eu não tô sendo reconhecido o suficiente, ou então eu não sou boa o suficiente. É uma grande oscilação ali de emoções. Eu acho que estar trabalhando também pela segurança de mulheres, também tem uns dias que você fala, eu estou enxugando gelo. Eu não estou fazendo nada, ou eu não estou fazendo o suficiente para mudar uma realidade tão triste do mundo. Mas é importante a gente também entender que ninguém aqui é a Mulher Maravilha, ninguém aqui é uma deusa heroína que vai mudar o mundo com as suas próprias mãos sozinha. Mas é importante a gente conseguir chegar num lugar de eu estou contribuindo de alguma forma. Eu estou contribuindo de alguma forma para isso que eu acredito. E esse esforço vale a pena. Mesmo que vão ter dias que você vai falar, não tá, eu estou me esforçando tanto para tão pouco resultado quando você olha o todo. Ou então você teve um mês que não foi legal no trabalho, você teve um projeto que não saiu exatamente do jeito que você imaginava. Ou você, enfim, não tá sentindo que você tá conseguindo realmente gerar um valor ali. Vai ter dias que você vai achar isso. E vai ter dias que você fala, caramba, olha que legal isso aqui. Eu acho que, fazendo um paralelo pro que eu vivo hoje no meu momento, deve ser tipo paternidade, né? 5 da manhã, 2 crianças chorando no meu ouvido, eu tô tipo assim, meu Deus, tudo que eu não queria agora é ter filho, quero jogar essas crianças fora, pelo amor de Deus. Mas tem vezes que eu falo, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz foi ter filho, né? A nossa vida, no final, é uma dualidade, né? Eu queria fazer uma pergunta mais sobre saúde, já vou fazer ela, porque agora é a pergunta pro Lucas, tá, pessoal? Vocês me dão licença, mas agora eu vou perguntar. Cara, como que a Rayane desenvolveu essa mentalidade global? Por que eu pergunto isso? Porque, assim, é óbvio que a maior parte do conteúdo vai ajudar as mulheres ali que são executivas. Mas e uma mulher que é empreendedora? E uma mulher que é empresária? Que ela tem o seu negócio ali, sei lá, que ela vende bolo de pote, ou que ela tem ali 150, 200 funcionários. Como que ela faz para, cara, pensar de maneira global? Porque, pelo que eu conheço do seu trabalho, talvez essa seja a principal dificuldade, né? Uma coisa é o Lucas pensar como que eu vou vender para a galera que mora em São Paulo, ou a nível Brasil, e como que a gente faz para poder gerir diferentes culturas, como que a Rai, como funciona? A minha pergunta é, se a gente pudesse fazer um raio-x, assim, do cérebro da Rayane para ver a mentalidade dela do ponto de vista de pensar grande em gestão, em integrar diferentes culturas, integrar diferentes realidades. Como que a gente faz isso, né? Pra gente... para trazer uma pergunta mais certinha. Como que a gente faz para trazer esse olhar global para uma liderança que talvez é local, para poder integrar diferentes gerações? Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo fala, mas a geração Z é muito ruim, não sei o quê. Tá, como que a Rayane enxerga esse cenário hoje? Eu acho que uma coisa muito importante é você ter a mente realmente aberta e flexível realmente e aberta a entender que outras culturas, outras gerações, outras pessoas, né? Elas vão trazer um ponto de vista que você não tem. Elas vão realmente trazer um valor para você que você não consegue enxergar, assim como você também vai fazer. Então, hoje, na minha experiência, eu lidero pessoas que são chinesas, peruanas, brasileiras. Foi difícil para mim, foi difícil entender como eu conseguiria me comunicar com aquelas pessoas que eram tão diferentes de mim. Como que eu conseguiria fazer com que elas me entendessem. Esse era muito a minha ideia, assim, como eu poderia ser entendida. Mas, na verdade, é como você consegue entender as pessoas também. Então, quando a gente olha para diferentes gerações, né, a gente trabalha de formas diferentes.
Assim como, sei lá, os baby boomers, eles olham pra gente, olhavam pra gente quando a gente entrou no mercado de trabalho e falavam, olha, essa geração, essa Já era. galera aí, é isso que é o nosso futuro. Mas a gente trouxe mudanças importantes e estruturais para o mercado de trabalho. Da mesma forma, a geração Z, a geração Alpha, também está aí trazendo isso. E- Acho que é importante entender o que a visão diferente dessa pessoa consegue adicionar para você. E como você também consegue trazer um pouco da sua experiência para essa pessoa. Então, é um meio do caminho. Você não tem que E pensar eu só acredito que nisso. não sei se você concorda, mas também tem um pouco de responsabilidade no processo, né? Porque eu vejo que muitos gestores mais antigos, assim, mais velhos, que vão apontar o dedo para a geração Z, basicamente, você não se desenvolveu o que deveria se desenvolver, agora você quer apontar o dedo, né? Porque, na prática, não deveria existir uma nova geração, né? Seria só a próxima geração, é meio que a continuidade do que já foi construída, que a gente não tem muito essa visão de, cara, eu vou preparar a próxima geração para fazer algo. Então, no final das contas, esse é um ponto importante. Agora, pensando histórias legais, vamos lá. Teve algum momento, assim, nessa parte de carreira mesmo, que foi marcante pra Raiane? Algum projeto, assim, alguma coisa que você fala, cara, isso aqui virou a mina dos meus olhos por um tempo, assim, porque quando eu fiz isso, eu falei, cara, validou, a Raiane é boa, a Raiane é top. Por que eu pergunto isso? Não sei se a pergunta você conseguiu entender, mas o que eu vejo, e aí eu posso estar errado, você pode me corrigir, tá? Mas nessa linha do tempo que você compartilhou com a gente. Antes, a Rai, que era analista, que estava tentando montar a caixinha de ferramenta, o resultado dela e o resultado também da importância que ela tinha, a sua identidade, melhor dizendo, a sua identidade estava muito associada à sua entrega. Quando a Rai faz uma boa entrega, ela é uma boa pessoa. Quando ela não faz uma boa entrega, ela não é uma boa pessoa. E hoje o que eu percebo é que a Rai tem muito mais clareza de quem ela é e o que ela faz. Ótimo, eu sou uma gestora global, mas isso não é parte da minha identidade. Eu estou além da minha função. Então, na prática, teve algum momento assim, quando que você conseguiu dissociar um pouco disso, né? Porque eu vejo que muita gente sofre por conta disso, porque, cara, parece que a pessoa é o trabalho dela. Por exemplo, se eu não sou um bom profissional da saúde, cara, então quer dizer que eu sou um ser humano terrível. Enquanto não tem nada a ver com o outro. Tem paciente que vai me detestar, talvez, espero que não. Mas deve ter alguém que vai falar mal do Lucas Lira. E isso não vai afetar a minha capacidade profissional, né? E nem minha identidade. Mas como que você vê isso, sabe? Liderança, identidade, não sei se eu fui claro na pergunta, mas queria ouvir um pouco de você. Eu acho que eu tive vários momentos no trabalho em que eu entreguei projetos, né? Em que eu falei, caramba, realmente, olha que legal isso aqui que eu tô fazendo, a menina dos meus olhos. Principalmente projetos específicos para segurança de mulheres, né? Como que foram momentos em que eu vi realmente o que eu estava fazendo impactando a vida de mulheres reais. Acho que foram as primeiras vezes que eu coloquei um nome, um rosto para o que eu estava fazendo, né? Fazer parcerias com governos, fazer parcerias com entidades, né? E conhecer realmente, pessoalmente, pessoas que estavam sendo impactadas pelo que eu estava fazendo ali. Foram momentos excepcionais e Eu vou momentos dizer que eu fui... que eu sei como você se sente, porque Rayane está aqui falando com a gente. Ela é uma das pessoas que foram impactadas pelo nosso trabalho, mas pode continuar. Mas é verdade, é você conhecer, você colocar um nome ali, um rosto, né? Mas eu acho que outros momentos bacanas da minha vida também foram entender que isso era uma grande parte do que eu sou, mas eu não sou só isso. Então, a minha vida, por um grande período, ela era o trabalho. Então, era a minha prioridade top número 1, trabalho. Eu vou trabalhar o máximo de horas que eu puder, fazer o melhor que eu puder. E que foi muito importante para aquele momento da carreira, né? Mas foi muito importante quando eu entendi que aquilo não representava... Só aquilo não era a minha identidade. A minha identidade também é quem eu sou quando eu tô com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, com a minha família. E eu passei por momentos muito difíceis de perdas familiares que me fizeram virar essa chave também, de pensar, caramba, eu estava trabalhando tanto que talvez eu perdi um momento especial com essa pessoa da minha vida, essa pessoa amada, essa pessoa da minha família que foi embora. E a gente nunca vai pensar, no final das contas, que a gente deveria ter trabalhado mais. A gente vai pensar o quanto a gente deveria ter trabalhado sim, né? Alcançado a nossa independência, autonomia, a nossa realização profissional, mas como também a gente poderia ter parado um pouco mais para aproveitar esses frutos do nosso trabalho, para aproveitar o tempo com as pessoas que a gente ama,
com os nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. E quando eu entendi que era importante equilibrar essas duas, foi um momento em que eu acho que eu alcancei o suprassumo ali da minha identidade. Boa. Até o momento. E eu acho que, indo nessa mesma linha, quando a gente pensa em pessoas que não vão estar mais aqui, acho que fica meio pesado até. Mas isso foi uma reflexão que eu fiz, porque como eu vim de uma origem mais simples, então, na minha cabeça, eu vou falar muito no lugar dos homens ali, de, cara, você tem que prover, você tem que trazer dinheiro, e só importa que você trabalhe. E aí tem um amigo meu que ele trouxe um ponto que ele falou assim, amigo, um dia sua filha vai crescer igual a minha, e ela vai ter 24 anos, e ela vai casar outra vez, e ela vai ter a vida dela. E aí, ainda que você tenha todo o dinheiro do mundo, você nunca mais vai poder passar um domingo à tarde assistindo o filme com ela no seu colo. Porque ela não vai querer mais, pô. Vai ser um outro momento da vida dela. E às vezes a gente esquece que tem simplesmente momentos que não dá pra comprar. Não dá pro Lucas esperar 10 anos e falar, não, Olivia, agora eu quero construir a relação de paternidade que eu não tive com você. Então isso já fica pra você que é homem e me acompanha também, amigo. Você não vai poder pagar todas as contas. Tem algumas contas que você não paga. E aí agora, já caminhando aqui pro finalzinho do nosso papo, indo para as últimas perguntas, qual conselho que a Rai daria, bem de podcast, né? Qual conselho que a Rai daria para a Raiane lá de trás? Se você olhasse lá a Raiane com seus 17, 18 anos, com as suas inseguranças, com os seus anseios, os seus desejos, os seus medos, uma mesa de bar, se sentasse com ela, o que você ia ensinar para ela? O que você tem para falar para ela? Rai, cara, me ouve aqui, o que você diria para essa Raiane do passado? Eu acho que eu diria para ela, continua indo com medo mesmo. Você tá apavorada que você vai entrar nesse novo trabalho, que você vai ser líder, que você vai começar essa faculdade, que você vai fazer essa coisa que você nunca fez, você tá apavorada? Vai mesmo assim. Acredita que você vai dar um jeito, que que alguma coisa ali vai acontecer e vai com medo. Não deixa o medo do que as pessoas vão achar, ou o medo de não atingir as expectativas que os outros têm de você, o medo de ser diferente do que as pessoas esperam que você seja. Não deixa que esse medo te impeça de fazer nada. Eu acho que a parte mais legal é que você traz muito isso, né? Talvez eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que é decidir, né? É decidir agir apesar de. Porque eu sempre falo, até com a doutora Beatriz, que é a nossa médica, com a doutora Juliana, é que às vezes a gente tá nervoso e fica com medo de fazer algo, mas o fato de você estar com medo, nervoso, ansioso, não muda a sua capacidade. Eu vou falar em público, mas eu fico nervoso. Tá tudo bem, você vai continuar sabendo falar igual, você vai continuar tendo os mesmos conhecimentos dentro da sua cabeça, apesar de estar suando frio, apesar da sua respiração estar ruim. Então, é óbvio que de maneira macro e micro é difícil executar na prática, mas eu acredito que um outro conselho que eu tô dando aqui na minha cabeça pelo que você me ensinou, é muito, cara, realmente ter uma rede de apoio, né? Ter alguém com quem contar, ter outras mulheres ali pra você mandar um zap que seja falar de amiga, tô desesperada, surgiu essa oportunidade, não sei pra onde começar. Inclusive, me fala isso, teve algum momento assim, ou se você vê esse movimento no mercado, de mulheres realmente, vamos colocar bem de maneira grosseira, mulheres puxando outras mulheres, como que você vê esse movimento assim hoje? Mudou alguma coisa de quando você começou no mercado para hoje? Como é que tá isso? Mudou bastante, eu acho que temos muito a avançar ainda, mas hoje eu vejo muito mais a gente conversando sobre isso. Tá. Então, a gente parar de estar naquela caixinha que nos colocaram de que as mulheres vão competir entre si, que mulher não é amiga de mulher, que mulher vai puxar o tapete de mulher. Gente, não, isso foi uma mentira que contaram pra gente. A gente precisa... Na verdade, a nossa força tá nessa união, tá em compartilhar essas experiências, em compartilhar experiências com pessoas que sabem o que você está vivendo. Então, eu vejo que isso mudou muito. A gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, mas eu consigo ver a gente muito mais distante aí dessas amarras. E eu já vou plantar aqui a semente no seu coração, porque você sabe, né? Apesar de você ser do mundo corporativo, executiva, tem uma coisa aí que você deveria se movimentar. Eu brinco que a Rai era low profile. Eu nunca sabia no Instagram onde que ela tava, na minha paciente. Não sei se a Rai tá bem, se não tá bem, se tá coisando, porque ela não posta muito, tá, gente? Mas enfim, então, saiba aqui, cara. Tô colocando no seu colo. Essa bomba, de algum momento, já deve ter pouca coisa pra você fazer, mas já fica a minha sugestão aqui. E é uma outra coisa, agora voltando mais pra essa área. Cara, você falou um pouco sobre essa sua rotina, mas assim, como que a Rai enxergava a saúde antes e como que você enxerga a saúde agora na sua vida, sabe?
Como que mudou nessa relação para você? Eu acho que a primeira coisa foi entender que sem isso eu não vou conseguir fazer as outras coisas. Se eu não valorizar o meu sono, o tempo em que eu vou descansar, o tempo que eu vou ficar longe do celular, o tempo em que eu vou comer direito e me sentir bem. E aí eu não tô falando de me sentir culpada porque eu comi um bolo de chocolate. Não, mas é viver ali sem aquele peso no estômago, viver sem sentir que você não tem nutrientes no seu corpo suficientes para você conseguir pensar, sabe? Então, eu entendi que sem isso eu não consigo fazer todas as outras coisas e que é um investimento em mim, que é um investimento para o meu futuro. Não é só uma obrigação, é uma coisa que eu tenho prazer de fazer, de pensar, cara, eu tô cuidando de mim, assim. Para além de todas as outras coisas, são momentos que eu estou me priorizando, que eu estou me fazendo feliz e que eu estou me fazendo forte o suficiente para poder viver essa vida que eu tanto quis. E que não adianta a gente conquistar tantas coisas se a gente não tiver saúde, força, disposição para poder aproveitar essas coisas, para poder aproveitar também os momentos que fazem a gente ser humano, os nossos amigos, família. E aí uma dúvida, né? Eu já sei parte da pergunta, afinal de contas temos o prazer e a honra de cuidar da sua saúde, né? Mas, cara, nesse processo, já tinha tentado alguma vez melhorar os hábitos e não tinha dado certo? Como que foi? Foi simples para você implementar isso? Como é que foi isso? Não. E eu acho que, assim, você mudou minha vida nesse sentido. Obrigado. Não estamos aqui fazendo jabá nem nada, mas eu acho que foi muito importante que eu entendesse que eu não tinha que ser perfeita nisso. Por que dava sempre errado? Então eu falava, não, agora eu vou ter uma rotina saudável. A partir de hoje, eu vou fazer exercício todos os dias. Eu vou comer bem em todas as refeições. Eu não vou falhar nunca. E aí, quando eu falhava, gente, agora eu já falhei mesmo. Sim. Já comi este bolo de chocolate aqui, esse hambúrguer, agora, hoje é quarta-feira, segunda-feira que vem eu começo de novo. E eu acho que entender que nenhum processo é perfeito e o que é importante realmente é a constância, e entender como, assim como no meu trabalho, entender que eu vou errar e que depois eu vou voltar e vai ter uma semana que eu não vou conseguir ir para academia, vai ter uma semana que eu não vou... Eu acredito que se a gente tivesse o olhar que a gente tem para a carreira, o mesmo olhar para a saúde, ia ficar mais fácil. Porque já pensou, se toda vez que você acordasse desmotivado no trabalho ou chateada, você perdesse seu cargo, nossa, ia ser impossível. Exato. Porque assim, ninguém fala, você é o quê? Não, eu sou diretora hoje, mas aí amanhã eu não sou mais. Não, eu acredito que é a mesma lógica sobre a saúde, né? Você escolhe se cuidar todos os dias. É óbvio, às vezes você vai conseguir se cuidar, entre aspas, mais, às vezes menos, mas tem que ser uma escolha diária, de fato. E é uma constância. E eu acho que o que mudou realmente essa minha mentalidade foi entender que é um processo para a vida inteira, que eu não estou fazendo isso como uma coisa temporária, um mês de dieta para alcançar um objetivo estético específico. Não, isso impacta em tantas áreas da minha vida, é uma coisa tão importante para mim, e que vai ter dias que eu não vou conseguir fazer e tá tudo bem. E aí, amanhã eu vou voltar pro meu caminho. E até compartilhando uma coisa, não sei nem se eu poderia falar, mas vou falar, né? Porque eu não tô nem aí. Mas que a gente tinha, basicamente... A gente tava comentando, né, sobre você estar na sua melhor versão, enfim, se sentindo super bem. Só que é um processo de, pelo menos com o Lucas aqui, mais ou menos 2 anos, né? E aí eu lembro que a gente tinha comentado sobre no começo lá, sobre fazer atividade física e tal, que tinha um grupo de colegas lá que vocês saíam, acho que para um happy hour, alguma coisa assim, e agora vocês estavam indo treinar. Então eu acredito também que é respeitar as fases, né? Inclusive, quando a gente pensa no programa de emagrecimento, no Sua Melhor Versão, que é o programa que apoia a gente aqui, a gente pensa em médica, nutricionista, o suporte da medicação e todo o acompanhamento justamente para respeitar o seu momento de emagrecimento. Porque o que a gente sempre fala é, imagina jogar uma semente numa terra que não é fértil. Ela não vai crescer. E, por vezes, o processo falha porque as pessoas estão tentando colocar, por exemplo, a mentalidade de liderança da Rayane de hoje na Ray de 17 anos. Não vai funcionar. Então, por vezes, você que tentou e não conseguiu, porque você não respeitou as fases do processo. E essa personalização, ela foi muito importante para mim também. Então, uma coisa que foi muito legal nesse início, né, foi que vocês buscaram entender como que era a minha vida. Onde estavam as oportunidades de melhoria da minha vida? Vocês olharam para a minha vida, para a minha saúde, como se fosse um projeto. De uma forma que eu não estava olhando. Então, foi um processo criado para que ele coubesse na minha vida
e para que eu conseguisse criar um hábito de constância, para que eu conseguisse entender o quanto aquilo era importante e para que eu conseguisse aplicar. Então, é uma fórmula realmente que é diferenciada, porque olha ali para vários aspectos da vida, né? E é um dos motivos pelos quais realmente deu certo dessa vez e tem dado certo. Eu gosto de brincar que se o que você vem fazendo, pensando em saúde, não tem o seu rosto assim, não parece o que você sempre fez, tá errado, né? Até a gente brinca com a Rai, quem tá ouvindo não vai entender, mas a lógica de agora você tá no humor mais MPB, tá numa vida mais filme da década de 70, mas é realmente algo que a gente cara, gosta muito e valoriza muito por aqui, pensando em cuidado de saúde. Rai, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pelo papo. Se você quiser dar mais algum recadinho, se você quiser deixar seu LinkedIn, redes sociais. Eu amei a Raiane, quero aprender com ela. Se você tem alguma coisa, como que a gente acessa essa gestora maravilhosa? Enfim, é com você. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, batendo esse papo. Para quem quiser me encontrar, estou lá no LinkedIn, Raiane Lima, vocês conseguem me encontrar lá. Não tenho, por enquanto, nenhum curso, nenhuma mentoria, nem nada, mas... Cobrem ela. Quem quiser bater um papo, conversar, eu estou sempre à disposição. Eu acho que é muito importante que mulheres apoiem outras mulheres, então eu estou à disposição para isso. É isso. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo papo. E a gente, com a sua melhor versão, parte do processo é isso, né? A maioria das convidadas estão sendo mulheres porque... Agora, até nem ia falar essa parte, mas assim, é um projeto que nasceu há 3 anos atrás no meu coração. Antes a gente só atendia mulher praticamente na clínica. E aí ele não é que ele morreu, né? Ele só ficou escondidinho ali no cantinho. E aí quando a gente desenhou a ideia do programa, ele voltou com força total. Então, muito obrigado por fazer parte disso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Muito obrigada.